Que o Senhor possa falar com você de forma direta hoje. Que não seja o homem falando, não olha para mim, nem para os meus erros, nem para os meus defeitos, mas olha para o rei de Abraão, o Deus de Abraão, porque Ele está aqui falando com você hoje através da palavra. Amém? Hoje é um dia que nós precisamos estar atentos. Os tempos estão voando, as coisas estão sendo rápidas demais. E nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nós não podemos desperdiçar o tempo de aprender com Deus. Amém, queridos? Deus tem coisas lindas para nós. A palavra de Deus, ela se revela, ela se renova. E deveria ser assim também aos nossos corações. Todas as vezes que você para ouvir a palavra de Deus, Deus renova as suas forças. Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu quero falar com você sobre um tema que hoje saltou ao meu coração. E como nós somos uma igreja bíblica, nós vamos falar de Bíblia hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Diga, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Queridos, isso nós aprendemos desde o princípio da nossa caminhada da fé, porque nós encontramos sempre esta palavra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E muitas vezes nós não sabemos a profundidade que tem isso. Tem muita profundidade nessa palavra e nessas declarações. Quando é que Deus se tornou o Deus de Abraão? Quando é que isso se consolidou? Quando Abraão se rende. Deus só pode se tornar Deus de uma pessoa quando aquela pessoa se rende ao poderio dele. Quando é que Deus se tornou o Deus de Isaac? Quando Isaac obedeceu ao Deus do seu pai Abraão e desejou viver os princípios que o seu pai vivia e cumpria diante da face do Senhor. E quando é que Jacó, Deus se tornou o Deus de Jacó? Quando Jacó desejou ardentemente a bênção, o direito da bênção de primogênito. Sabe, queridos, como é que eu posso falar que Deus é o meu Deus se eu não me rendo a Ele, se eu não me sujeito a Ele? Deus disse que se o povo dele se arrependesse, se humilhasse, se arrepender do mau caminho, Ele diz, aí então eu serei o seu Deus. Então preste atenção em uma coisa, porque nós estamos vivendo em um tempo que muitas pessoas falam no nome de Deus em vão. Muitas pessoas dizem assim, Ele é o meu Deus, mas de fato não é. Muitas pessoas dizem assim, o meu rei, o meu redentor, o meu Cristo, mas de fato não é nada disso. Para você se tornar filho, você tem que deixar de ser criatura, pois a Bíblia vai dizer que existem as criaturas e os filhos. Por isso Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura, porque Deus está interessado em converter as criaturas como seus filhos. E muitas vezes nós continuamos sendo criaturas e chamando Deus de Pai, e chamando Deus de meu. Compreenda uma coisa, uma criança, eu não sei se você já foi confundida alguma vez na sua vida, porque já aconteceu comigo de uma criança olhar para mim e me confundir com o pai dela, e ela chegar até a mim toda amorosa, porque na cabeça daquela criança eu era o pai dela. Ela me viu de longe, me confundiu e veio me abraçar como se fosse o pai dela. Até então, na inocência dela, ela me via como pai, ela achava que eu era o pai, porque alguma coisa em mim fazia menção, ou lembrava da fisionomia do pai dela.
e ela vinha com uma alegria muito grande, mas o abraço que ela me dava, eu não podia dar para ela aquilo que ela esperava, porque eu não era o pai dela. Porque na verdade, era uma criança desconhecida para mim. Eu não conseguia dar amor para ela de pai como ela pensava ou como ela desejava, porque não era meu filho. Você pode até abraçar e dar carinho e achar bonitinho, mas amor de pai você não vai ter, porque não é filho. Então, quando alguém fala que Deus é o pai dele, ele precisa se fazer conhecido como filho. E a única coisa que te credencia como filho é você se render a Cristo. Porque você agora, em Cristo, você deixa de ser criatura e você passa a ser herdeiro. Então, quando eu entendi isso, e quando eu olhei para esse texto hoje, e Deus falando com Moisés, quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus dizendo: você vai falar para esse povo que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Isaac, que eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo: eu quero restaurar a minha paternidade para com vocês que se desviaram e se encontram escravo como criaturas. Porque essa é a vontade de Deus. Por isso Cristo vem, se entrega e morre por nós, porque a intenção era reconciliar, era trazer de volta a identidade de filho para com Deus. E é isso que nós precisamos acordar. Porque eu tenho o direito de chamar alguém de pai quando eu reconheço e me rendo na paternidade dele. É meu pai. E quando um filho chega até o seu pai e diz pai, ele derrete todo o coração do pai. Agora, quando não é filho, você dá até carinho, você por educação, você até abraça, mas você não dá nada para ele. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como ele ser seu pai se você não se tornar filho de fato. Então o que acontecia com o povo que estava prisioneiro no Egito? Perderam a identidade de filhos. Estavam vivendo como criaturas na terra. Eles perderam a identidade de filho, e essa identidade de filho precisava ser novamente resgatada, mas só há um jeito, uma forma, um caminho para voltar a ser filho: se o meu povo se arrepender do seu mau caminho e se humilhar, eu serei o Deus deles, o pai deles. Então eu quero que você compreenda essa noite, no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 15. Preste atenção em uma coisa. A Bíblia diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Olha para a pessoa que está do teu lado, carinhosamente fala assim: Deus quer ser lembrado para a eternidade que Ele é o seu Pai. O Deus do Rony Clay, o Deus do João, o Deus de José, o Deus da Maria, o Deus do Bernardo, o Deus do Roberto. Deus quer ser lembrado como seu Pai. O meu Deus, o meu Pai. Vai lá e fala para esse povo, para refrescar a memória deles,
que você está indo lá falar com eles através do pai dos antepassados deles. Existe uma promessa. Vai lá e fala para eles de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles vão entender o que você está falando. Porque eles sabem muito bem quem que é Abraão, eles sabem muito bem quem é Isaac, eles sabem muito bem quem é Jacó, mas eles se esqueceram de mim. Vai lá e fala com esse povo, eles estão precisando restaurar a identidade de filhos, de filho de Abraão, que vão receber a promessa. Diga: escravos milionários. Diga: escravos herdeiros. Tudo isso, queridos, eles estavam perdendo, porque eles deixaram de ser filhos. Tudo isso acontece comigo e com você, quando nós saímos da presença do Rei da Glória. Quando nós começamos a ter uma vida de pecado, nós vamos cada dia mais ser aprisionados ou prisioneiros do nosso pecado. E vamos perdendo direitos. E vamos perdendo a bênção. Mas o Senhor é claro quando Ele fala com Moisés, no versículo 16. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o quê? Apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo o seu desespero, Deus está vendo o seu choro, Deus está vendo os seus desvios, Deus está vendo o que você tem feito nas escondidas, Deus está vendo e Deus está vendo. Só que Deus só pode fazer alguma coisa quando você se humilhar, se arrepender. Então Deus precisava levantar alguém para falar com os seus filhos. Só que esse alguém que Deus estava tentando incentivar, animar, também estava fugindo de alguma coisa. Porque Moisés era um assassino fugitivo. Moisés havia matado um egípcio para defender um hebreu. Moisés também não estava com essa ficha limpa, não. Moisés também não estava tão puro assim. Mas Moisés se encontrou com a presença de Deus. A Bíblia diz que a sarça, ela pegava fogo, mas não se consumia. A Bíblia diz, agora vai fazer sentido para você as escrituras, o que elas diz. A Bíblia diz que quando Moisés chega perto do fogo, Deus fala: tira as sandálias, porque o lugar é santo e você não. Ou seja, tem que passar por uma purificação. Tem que passar por uma limpeza. Eu estou me mostrando para você. Você é o meu escolhido. Você é o cara que eu escolhi para mudar a história do meu povo, para trazer novamente a identidade, para resgatar a identidade desse povo de novo. Mas eu tenho que começar a purificação em você, porque aquele fogo da sarça já era purificação na vida dele.
Então compreenda uma coisa: Deus aqui está começando uma trajetória de uma purificação, trazendo à tona novamente a identidade de quem era esse povo. Por isso Deus fala por 2 vezes: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe, queridos, a gente tem que trazer isso à nossa memória. A quem nós pertencemos, da onde nós saímos, quem éramos e quem nos tornamos depois do encontro com Jesus. Nós não podemos voltar a ser o que éramos antes, porque o que éramos antes era escravos, pecadores. Mas o que nós somos agora, nós somos filhos, herdeiros. Então precisa ter um choque de realidade todos os dias, para que nós não deixamos novamente que as nossas vidas sejam levadas, que a nossa casa seja levada, que a nossa geração futura seja levada para o Egito, que os nossos netos, os nossos filhos, os nossos descendentes sejam levados novamente. Nós precisamos deixar uma semente dentro deles, mostrar para eles quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. Então Moisés agora é levantado com esta missão. Preste atenção, diga: uma promessa que estava sobre Abraão estava adormecida no coração desse povo. Precisava retornar, resgatar essa promessa. Sabe quando você está triste? Quando está passando por luta, quando você pensa que é o fim, quando você pensa que está tudo acabado, quando você está na lona, quando você está com a cara no pó, que tudo que você já tentou fazer não deu certo, que parece que você está amarrado, aprisionado. Eu quero te dizer uma coisa: traga à tua memória nesses dias, nesses momentos, nessas situações, nessas circunstâncias: há uma terra prometida me esperando pelo meu Pai. Você não pode deixar que as situações ou as circunstâncias da vida possa colocar a tua mente, a tua promessa amarrada, escravizada. Tem algo para ser liberado aqui nesse lugar. Você precisa entender o que Deus está fazendo nesse momento na atmosfera espiritual aqui. Deus está liberando aqui palavras proféticas na sua vida. Ei, a palavra profética ainda existe. Ela não se cumpriu totalmente. Ainda tem coisa para se cumprir na sua vida. Eu estou velho demais, apóstolo. Abraão também estava velho quando foi chamado. Compreenda isso. Deus está desatando coisas, ferrolhos, cadeias, grilhões aqui hoje. Ele está dizendo: eu estou vendo tudo. Eu estou vendo as suas lágrimas, eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo a tua confusão de mente, eu estou vendo as suas emoções abaladas, eu estou vendo os seus perseguidores, eu estou te vendo. Deus está dizendo: eu estou te vendo e eu estou disposto a te ajudar. Meu Deus, será que eu estou falando com a meia dúzia aqui? Será que a palavra está falando com a meia dúzia aqui nessa noite? Meu Deus, entenda isso. Para de olhar para as paredes, para de olhar para o assento e fala para Deus: abre os meus olhos para ver o espiritual da coisa. Me ensina, Espírito Santo. Tem uma promessa sendo liberada sobre a sua vida. Deus estava ali levantando Moisés. Deus está levantando você aqui hoje para levar uma nova realidade para o cativeiro, ao qual talvez a sua família ainda se encontra. Eu não sei qual é a área,
Mas você tem que sair desse culto como Moisés, incendiado pelo fogo que não queimou a sarça, mas incendiado. O coração de Moisés saiu pegando fogo dessa conversa. Deus está tendo uma conversa com essa igreja hoje, está tendo um diálogo com você. Você precisa sair daqui pegando fogo hoje. Você precisa falar: não, chega de sofrer. Você precisa sair daqui e falar: não, depressão, sai da minha vida. Eu não vou mais ficar aprisionado nesse sentimento, nessa tristeza, nesse desejo de morrer. Repita comigo: eu não posso morrer. Diga: eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha vida. Entenda, Deus está trabalhando nesse lugar, e Ele te trouxe aqui hoje para mudar tudo, para quebrar tudo hoje. Ele vai entrar, os seus opressores vão morrer tudo afogado hoje por essa unção. Eles vão tentar correr atrás de você, o mar vai se fechar neles, porque Deus está disposto. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Ele, olha só, Ele está dizendo: então estão sendo maltratados, eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus. Deus está dizendo: eu vou levar. Mas após está tudo amarrado, mas Deus falou, Deus resolveu que vai te pegar e vai te subir de nível. Deus está falando: eu vou levar. Ele está dizendo: é eu que vou levar. Deus está mexendo com tudo aqui hoje, irmãos. Ai, meu irmão, está quebrando tudo aqui, eu estou vendo. Deus está quebrando cadeias aqui hoje. Tinha gente aqui que chegou acorrentado aqui de uma tal forma. Ai, meu irmão, as correntes não estão nem se quebrando, estão se derretendo. Porque Deus é Deus de Abraão. Deus é Deus de Abraão. Quem crê aqui que as bênçãos e as promessas de Abraão estão sobre você? Sabe o que ele fala? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Tem uma promessa aqui para você. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande... Diga: os descendentes de Abraão não morre, só cresce. Deus está tirando agora, Deus está arrancando agora da mente de umas pessoas aqui nessa noite a mentalidade de morte, de pequeno. Eu não cresço, as coisas na minha vida não funcionam, as coisas na minha vida estão amarradas. Deus está dizendo: tem uma bênção de grandeza na sua vida, tem uma unção de crescimento na sua vida, tem uma unção de multidão na sua vida, tem uma unção de rompedor na sua vida. Vai crescer, vai se tornar numa grande nação. Eu abençoarei. Além de Ele fazer, Ele ainda abençoa aquilo que Ele fez. Deus não está pedindo para você fazer, Deus está pedindo para você obedecer. Para de querer fazer, para de querer dar um jeitinho, para de querer mexer os pauzinhos. Deus está dizendo: me obedece, porque eu faço crescer e eu ainda abençoo. Tem uma promessa, mas esse povo estava sofrendo, estavam oprimidos. Mas eu quero te falar uma coisa. Diga: mesmo na desobediência, eles cresciam.
Eles iam crescendo, que Faraó ficou até assustado. Falou: vamos começar a matar. Vamos começar a matar, porque esse povo não para. Ei, você anda debaixo de promessa. É você que não enxerga, mas você está crescendo. Porque o crescimento não é pelo que você faz, o crescimento é pela promessa. Vai crescer. Agora, você só precisa entender: se o meu povo se humilhar, se arrepender do seu mau caminho, aí então eu serei o seu Deus e esse será o meu povo. Você só precisa entender, porque já tem uma palavra liberada de crescimento, já tem uma palavra liberada de bênção. Todos os filhos de Abraão, todo aquele que tem a promessa de Abraão, ele tem liberado sobre ele essas palavras proféticas. A Bíblia está nos ensinando, queridos, no versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que... Ei, presta atenção, repita comigo assim: quando o povo entendeu, segura essa, quando o povo entendeu o que Moisés estava falando, a maldição chegou sobre o Egito. Até então, os egípcios tiravam a força e a bênção que era do povo de Deus. E quando você não entende, você vai prosperar para os outros. Quando você não entende, você vai trabalhar para os outros. E quando você não entende, eles vão te usar. Mas a partir da hora que você entender, os malfeitores vão se ver com Deus. Porque agora, quando Moisés chega lá, a promessa se cumpre. Quando Moisés chega, amando de Deus, e o povo dá ouvidos a Moisés: eu vim aqui no nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, e o povo deu ouvido a Moisés. Agora vem maldição sobre o Egito, porque tem uma palavra liberada aqui, ó: amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, olha só, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Ei, você não pode ser amaldiçoado, porque você carrega a bênção da paternidade de Abraão na sua vida. Não tem como. Esse povo ficou muitos anos no Egito sendo escravo, sim ou não? Escravos. Ali no Egito nasceu e morreu geração. A geração velha foi morrendo como escravo, mas a geração nova foi liberto como príncipes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles saíram de lá com ouro e com prata, com gado, com boi, com ovelha, com carneiro. Eles saíram de lá ricos. Tudo aquilo que o diabo reteu, segurou por vários anos e gerações, aquele povo pegou tudo num dia só. Aí você fica aí, lamentando: é porque me roubaram. Porque isso, se conserta com Deus, porque em um dia só Deus pode mover tudo nas suas mãos novamente. É assim com Deus funciona. Agora, preste atenção. Deus falar: eu sou o Deus de Abraão, faz sentido, porque a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus. Diga, repita comigo assim: Abraão nunca disse não para Deus. Nunca. Como não se tornar amigo de um cara desse? Abraão, sim. Sai da tua casa. Sim, senhor. Sai dos teus parentes. Sim, senhor. Deixa teu pai e tua mãe. Pega a tua mulher e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Abraão nem sequer perguntou: Senhor, mas o que é isso?
para onde eu vou? Que terra é essa? Não, simplesmente Abraão nunca disse não para Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão já tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele pela primeira vez, e que a esposa de Abraão não tinha filho, tinha um ventre seco, morto, diga morto, mas tinha uma promessa sobre ele. A Bíblia diz que faria dele uma grande nação, a primeira promessa. A segunda promessa, eu vou te abençoar. E a terceira promessa, e farei dele uma bênção. Ou seja, ele vai abençoar todo mundo. Aí, a mulher de Abraão tinha um ventre morto. Ela não gerava. Mas Deus foi tão maravilhoso que a semente de Abraão, quando entra no ventre morto da esposa, faz o ventre dela voltar a ter vida. Porque o ventre dela era morto. Mas debaixo de uma palavra de Deus, a semente de Abraão ressuscita o ventre dela e gera a semente. E gera Isaac. E aí a Bíblia vai dizer que Deus chama Isaac de meu. Eu sou o Deus de Isaac. Dá para entender. Porque Isaac também era obediente a Deus, nunca disse não para Deus. Se você for procurar, não há transgressão, há muita oferta. Isaac era um cara que se dedicou a levantar altar como seu pai. Ele aprendeu com o pai, sempre ofertando, sacrificando e adorando a Deus, e cumprindo os princípios. Você vai lembrar que quando Isaac pretende voltar para o Egito, Deus diz: você vai plantar aqui. Ele não pondera, ele planta. Aí dá para entender. Aí você vai dizer: puxa, mas Abraão era muito fiel, era amigo. Isaac também seguiu o caminho do seu pai. Mas aí Deus fala o terceiro nome. Diga o terceiro nome. Diga o terceiro nome. Jacó. Jacó quebrou todas as regras. Irmãos, pensa. Nós somos tão religiosos que se nós tivéssemos uma igreja no tempo de Jacó, ele não pregava, ele não cantava, ele não era presbítero, ele não era pastor, ele não era nada. Nem um copo de água ele podia servir. Porque Jacó era o quê? Mentiroso, trapaceiro. Jacó mentiu para o seu pai. E sabe que muitas vezes a gente vem com esse sentimento que nós não somos dignos, por conta do nosso pecado. Queridos, presta atenção em uma coisa. Isaac não teve muita sorte, porque ele casa com uma mulher que, se você for estudar, a família da esposa de Isaac era tudo trapaceiro e mentiroso. Quem era o tio de Jacó? Labão. Labão foi desonesto com Jacó. Não é engraçado? Um desonesto foi cair na mão de alguém que é desonesto. Também enganador. Quem foi que deu força para Jacó ser mentiroso e enganador? Trapaceiro. A sua própria mãe. Então estava tudo se desenhando para que a família de Abraão quebrasse um ciclo. Satanás trabalhou e organizou tudo. Jacó mentiu para o seu pai, como você já conhece a história, fugiu. Chegou num determinado lugar, ele deitou para dormir, colocou lá uma pedra como essa escada. A Bíblia diz que subia e descia anjos, e Deus estava lá com os olhos em cima de Jacó. Porque
se Jacó não muda ali, se não tem um encontro com Deus ali, toda essa promessa estava correndo risco, porque Jacó é uma semente, e Jacó recebe a transferência da bênção. Precisava passar por um tratamento, uma mudança de caráter. Diga: Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, e não quer que as promessas falhem. E encontra Jacó, e Jacó teve um encontro com ele, sonhou, foi para a casa do tio. Quanto tempo ele trabalhou de graça para o tio? Porque foi de graça, porque ele foi enganado, ficou ali vivendo 14 anos, pagando um preço alto, até que um dia que ele se revolta. Diga: revoltou. Falou: não aceito mais isso. E aí chega até o tio e fala: a partir de hoje vai ser assim, e assim, e assim. Porque a Bíblia diz que o tio mudou o salário dele por várias vezes, mas não cumpria nada que falava. O que a gente tem que fazer? Se revoltar. É uma revolta santa, não contra as pessoas, mas contra a situação medíocre que a gente se encontra às vezes. E aí ele pega e toma uma decisão. Em cima da decisão dele, Deus começa a transicionar a vida dele. E aí Deus entra em cena. E agora Jacó, com a sua varinha, vai nascendo só ovelhinhas rajadinhas, para que Jacó saísse de lá milionário. Diga: milionário. Mas muitas vezes a gente está nessa condição de Jacó. Aí eu fiquei pensando, é uma mensagem muito extensa que não vai dar tempo para terminar hoje, mas eu fiquei pensando, Deus não havia mudado o nome de Jacó para Israel? E por que então quando vai falar com Moisés ele fala Jacó? Porque Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo morreu na Bíblia, agora é só Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. E até quando os discípulos vão lembrar de Paulo, fala Paulo. Por que Deus lembra da velha identidade de Jacó para convencer Moisés? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés não se achava digno. Moisés ponderou, porque lá dentro Moisés sabia que ele era um assassino, pecador. Aí Deus fala: o Deus de Abraão, meu amigo, o Deus de Isaac, o filho da promessa, um milagre vivo, uma semente forte e poderosa na terra. Aí ele poderia falar: e o Deus de Israel? Não, ele lembra da identidade antiga de Jacó. Sabe por que ele lembrou? Para mostrar para Moisés: um dia eu peguei um Jacó trapaceiro, que não tinha qualificação nenhuma, que humanamente dizendo não podia exercer o cargo, que humanamente dizendo não podia dar continuidade na bênção. Se eu mudei ele, eu mudo você e eu mudo os escravos. Então Deus chama Jacó de novo. Sabe por que Deus deu essa palavra nessa noite para esta igreja? Ele está dizendo: como eu fiz com Jacó, eu vou fazer com você. Como eu fiz com Jacó, eu vou fazer com o teu filho nas drogas. Como eu fiz com Jacó, eu vou fazer com a tua esposa, com o teu esposo. Como eu fiz com Jacó, eu vou restaurar toda a tua casa, por amor de Abraão e a minha promessa. Então entenda. Diga: nada está perdido. As coisas podem até estar na contramão, mas não está perdido.
Deus está mudando o seu GPS hoje. Você vai voltar novamente a andar no endereço certo, na direção certa, que a palavra profética está te enviando. Jacó mudou, e eu usei Jacó. Você também pode mudar, e eu vou te usar. Então, não baixe a sua cabeça, não se limite, não pense que a promessa não é para você. Não deixe o inimigo te acusar, te aprisionar, colocar a tua alma em amargura, em depressão, porque Deus levantou Jacó, Deus mudou Jacó. Deus pode mudar você, Deus pode mudar a tua casa, Deus pode mudar os seus descendentes. E amanhã pode ser um dos seus Jacó que está aqui pregando aqui em cima, porque todo mundo aqui tem um pouquinho de Jacó. Tem ou não tem? Todo mundo aqui tem um pouquinho de Jacó. Então entenda uma coisa: o que Deus está fazendo é algo grandioso, porque Ele disse: eu decidi mudar a história desse povo. Ele chama Jacó. Ele poderia ter falado o Deus de Israel, mas ele diz o Deus de Jacó. Você conhece a história de Jacó? Pois é, Jacó se arrependeu, Jacó se redimiu, Jacó começou a me obedecer. Eu mudei a história de Jacó e eu vou mudar a história de vocês. A palavra de Deus está sendo liberada para mudar as nossas vidas. E quem muda a vida não é o homem, não é o pastor que fala com você que muda a tua vida, não. É a palavra de Deus. Toda a glória, toda a honra, toda a exaltação é dele. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó abriu portas para nós. Jacó, ele mostra para nós que nós até erramos, ou até estamos errados agora, mas Jacó mostra para nós: se nós fazemos um voto com Deus, se nós nos entregarmos para Deus, se nós nos voltássemos para Deus, a promessa será reestabelecida novamente. Agora só depende de você. O passo tem que ser dado, querido. Vou te falar uma coisa. Eu tenho falado quase todos os dias aqui que eu era um improvável. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Nem sei se eu estaria vivo. Porque se você me conhecesse no tempo que eu era criatura, eu tenho certeza que você não queria dar nem um copo de água para mim na sua casa. Eu era um Jacó, mas o Senhor me tornou um Israel. Ele te ama. Ele quer tirar você de todas as prisões que estão acabando com a sua vida. Toda a opressão do mal, Deus quer tirar. Deus quer colocar o povo dele em liberdade. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nessa palavra? Meu Deus. Diga: o meu caráter vai mudar, porque o caráter de Jacó mudou. Querido, Deus vai passar aqui agora uma borracha, vai apagar tudo. Mas apóstolo, o que os outros vão falar? Meu irmão, deixa os resultados e os frutos falar por você. Lembra quando Jacó foi visitar o seu irmão? Primeiro ele passou por um encontro com Deus, lá no Peniel. Não foi? Lutou com o anjo. Ali o nome dele foi mudado. Agora Jacó é chamado de quê? De príncipe. Jacó agora é príncipe. Jacó era a ovelha negra da família. Jacó não era exemplo para ninguém. Ele saiu fugido. Diga: Moisés também. Fala para que coincidência.
Por que eu tenho que lembrar para Moisés que eu restaurei um fugitivo? Porque ele também era fugitivo. Eu quero te falar, para de ficar fugindo do que você cometeu. Apresenta para Deus e Ele já te perdoou. E Ele vai mudar a tua vida. Não adianta ser crente há 10 anos, 15 anos, 30 anos, crente sentado numa poltrona, conhecedor da palavra, mas não é praticante dela. Você vai continuar sendo escravo. Deus está esmagando agora todas as fortalezas. As portas estão se abrindo para você. Você vai sair por aquela porta como aquele povo saiu do Egito. Ricos, milionários, debaixo da proteção de Deus. De noite, coluna de fogo. De dia, nuvem de proteção. É assim que vai ser a tua história a partir de hoje, se você crer e obedecer.